Nós temos meditado sobre o Natal, temos falado sobre o que o tempo do Natal traz para mim, para você. Além das festas, né, encontros familiares, além da troca de presentes, que também é bom, que também faz bem. Além da ceia, está sendo preparada aí com carinho por cada família. Além de belas canções, além também do movimento aí do comércio que também nos motiva, né, a lembrarmos dos nossos queridos com as lembrancinhas, aquele presente especial que você dá para a pessoa querida e amada. A mensagem do Natal nos fala muito mais, né? Nós já vimos essa grande verdade. Natal é aquele tempo de salvação. Deus visitou o mundo com salvação, já vimos na primeira palavra. Deus visita o ser humano em Cristo, e o seu nome será Jesus, porque ele será o Salvador de todo aquele que crê. Salvará o seu povo dos seus pecados, é o que nós vimos no primeiro encontro. Depois nós vimos domingo passado, seguindo, né, na nossa reflexão, a ação de Deus junto a Maria e José, observando que Natal é tempo de esperança, tempo de esperança. Um Deus trabalhando em nosso favor, que rege a história, que governa a história, que cumpre com fidelidade seus propósitos na história. Esse Deus é aquele que traz esperança ao nosso coração. E lembramos da expressão do salmista também: se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor que se colocasse ao nosso lado, que nos ajudasse, teríamos sido consumidos já, pelos nossos pecados, pela sociedade que nos cerca, por inimigos que às vezes se levantam, por tempos adversos, difíceis que atravessamos, todos nós sujeitos a tempos difíceis. Mas ainda bem que o Senhor tem se colocado conosco e tem nos dado esperança. Esperança que vem em razão da certeza do seu cuidado a cada dia. Que Deus que fez o maior, nos dando o seu Filho, é capaz de fazer o menor, que menos exige dele, que é o acompanhar da nossa vida com providência, bondade e graça. Hoje nós vamos meditar. Natal é tempo de boas novas. Boas novas, é bom receber boa notícia. Todo mundo anda em busca de uma boa notícia. Tenho certeza que o seu coração aí está aguardando com expectativa uma boa nova. Saiu a vacina da Covid-19. Para a gente passar por essa pandemia, para a gente resolver esse problema mundial. Dia 11 de novembro, ou de dezembro, dia 11 de dezembro, vai começar a aplicação da vacina. Acredito que é a promessa feita lá para as bandas da Inglaterra. Estados Unidos também deve começar ainda em dezembro. Esperamos boas notícias para vencer os desafios que enfrentamos com essa pandemia. Mas você deve ter também a sua espera, a sua expectativa de uma boa notícia, quem sabe essa semana. O Heitor hoje pela manhã deu boas novas para nós aqui. Foi aprovado no TCC, foi aprovado no fim do curso, finalização do curso. Foi efetivado no trabalho. São boas notícias que ele recebeu toda essa semana aí que passou. Dentro do coração apreensivo do que, qual seria a nota que eu ia tirar do trabalho que eu apresentei, né? Como que seria a conclusão do curso nas provas que fiz num ano de pandemia. Deus trouxe essas boas novas que ele esperava e outra que ele não esperava. Você vai ser efetivado no trabalho. Por isso ele veio aqui agradecer. Por isso que ele está com expectativa de que o ano que vem vai ser bom para ele. Não é assim? Pelas boas notícias que recebeu. Todos nós andamos à espera de uma boa notícia. Espero que de Deus venha uma boa nova para você essa semana, relativa à sua vida, à sua casa, ao seu trabalho, aos seus estudos, seu empenho, seu relacionamento com a família, sua vida com pai e mãe, com cônjuge. Nós temos expectativas. E o Natal mostra que o Senhor nosso Deus é aquele que envia boa nova, boa notícia à humanidade. É de Deus sempre que vai vir uma boa nova para nós. Um bom recado. Dele que vem a boa palavra. Que nos dá essa esperança. Que nos providencia essa salvação que nós já falamos, que faz parte do celebrar do Natal, porque Natal é tempo de salvação e esperança. E é tempo de boa nova.
O texto que nós vamos ler é esse de Lucas capítulo 2, verso de 8 a 20, é um texto longo, você vai ter que acompanhar aí na sua Bíblia. Eu vou pedir a Pâmela para ajudar, Pâmela, à medida que eu for lendo, você me ajuda fazendo a mudança das telas desse texto. Depois, deixa que eu continuo aqui também, tá? Mas me ajuda na mudança das telas para esse texto. Porque senão eu me concentro na preocupação da hora de mudar a tela e esqueço do texto. Ou então eu leio, me concentro no texto e esqueço de mudar a tela. Sempre alguma coisa acontece aí. Mas a Pâmela já está ajudando lá. Esse é um texto muito precioso, muito conhecido. Jesus nasce em Belém e Deus envia anjos, seres celestiais, anjos, para comunicar aos pastores que guardavam as ovelhas na vigília da noite. Deus envia o anjo para anunciar uma boa nova. E essa boa nova, o anjo garante, é de alegria. Não é só para pastores. É para todo o povo, é para toda a gente. Acompanhe, meus irmãos, a leitura desse texto. Eu começo aqui, no verso 10 ali, havia na mesma região. No meu livro aqui está 8, acho que está errado o número lá, 8, né? 8. O 10 lá está vindo antes do 9, acho que aquele 10 foi eu que pus, né? 9, lá é 8. Pode deixar assim, é 8, nós vamos seguir. Tem 2 10 lá. Muito bom. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Subitamente, apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para os céus, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. Vendo, divulgaram o que lhe havia sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra. Uma boa nova, de alegria. Natal é tempo de boa notícia, alegria para os pastores, alegria para todo aquele que crê, todo aquele que vê em Cristo, seu Salvador, o enviado de Deus, para salvar o ser humano, aquele que crê dos seus pecados. Boa nova. Quantas notícias nós já recebemos nesse ano 2020? Muitas, né? Muitas notícias. Algumas boas, algumas ruins. Algumas que nos entristeceram, outras que nos alegraram. Algumas que trouxeram preocupação, algumas que já encontraram respostas nossas diante das circunstâncias, já encontramos um caminho, uma saída, uma solução viável, quem sabe até muito próspera, muito eficaz. Outras ainda estão aguardando as respostas, são notícias que nos incomodam, são notícias que nos colocam a pensar, a refletir, a planejar. São notícias que nos dobram diante de Deus, na intercessão, na oração, porque nós sabemos que não temos condição de suportar todas as coisas e não sabemos ainda
o melhor junto a todas as coisas, o melhor caminho, a melhor decisão, a melhor escolha. Mas recebemos muitas notícias, todo ano nós recebemos, toda semana, todo dia nós recebemos notícias. E houve uma notícia que alarmou muito a história da humanidade. Uma notícia recebida não por pastores, e não dada por anjos, mas uma notícia recebida pelos nossos representantes, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ainda no Éden, dada pelo próprio Deus. Quando Adão e Eva quebrou uma aliança, de acordo entre o Senhor e o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, e tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, e comeu. O Senhor o procura no jardim, eles já estão cientes do seu estado de pecado, de quebra da aliança, de erro, de falha, de transgressão. Eles se escondem de Deus, Deus os chama, e quando eles surgem, é claro que Deus já sabia onde eles estavam, mas quando eles surgem, Deus lhe dá uma notícia ruim. Eles falam, vocês comeram do fruto. E ele começa então a descrever o que vai acontecer. As notícias que vêm a partir daí. Ele vai dizer, vai surgir espinhos na terra. Embrolhos. Ervas daninhas. Que vão sufocar as plantas, que vão ferir os homens. A terra está sendo castigada, a terra está sendo assolada agora. Porque a atitude pecaminosa na quebra da aliança traz para vocês a notícia de que a terra jamais será a mesma. Ela começa a se desfazer, ela começa a padecer em razão dos erros da humanidade, ela começa a sofrer e agora coisas que não surgiam, que são ruins, vão passar a surgir. A terra está sendo assolada. Vai dizer a mulher com dores dará luz a filhos. Seu desejo será do seu esposo, do seu marido. Porque comestes do fruto. E a atitude pecaminosa de desobediência tem as suas consequências. E a notícia não é boa para a mulher, nem para o homem, nem para a terra. O homem vai começar a se desgastar. Ele trabalhava no Éden, ele cuidava do jardim. Ele cultivava o jardim, Deus o colocou no Éden com a mulher para isso, mas eles não se cansavam, não havia o cansaço, não havia o desgaste físico, trabalhava sem cansar, fazia o seu esforço, dava o seu empenho, realizava o seu trabalho, estava com o mesmo vigor, com a mesma aparência, com a mesma tranquilidade, com a mesma resistência do início. Agora não, a partir de hoje, você vai se cansar quando você trabalha, vai sentir fadiga, vai sentir cansaço, seu corpo vai começar a se desgastar, você vai começar a envelhecer. E ele vai colocá-lo para fora do jardim, vai dizer para eles, não há mais comunhão entre vocês e o seu Deus, não há mais possibilidade de você viver eternamente como poderia viver aqui no Éden, tomando da árvore da vida, e comendo e vivendo eternamente. Você agora está condenado à morte física, você está condenado à morte espiritual, à eternidade sem Deus, porque o salário do pecado é a morte. É uma notícia ruim, é uma notícia triste. A história da humanidade é uma história de fim trágico. A partir da queda. Além de penar, de sofrer com os danos que o pecado causa no dia a dia, já há um dano maior, um dano eterno, um dano que o homem não pode reparar. Ele morre e ele vive a eternidade sem Deus, numa eternidade sofrendo penas eternas, com choro, ranger de dentes, mesmo que você alcance com a sua vida, com a sua casa, alguns dias felizes por aí, enquanto o seu corpo se desgasta, conseguindo algumas boas colheitas, conseguindo algum bom resultado de alguma maneira, em algum determinado tempo ou área, o fim é trágico, não há saída para você, você não pode fazer nada, você está morto, morto nos seus delitos e pecados. É a notícia que se ergueu
para a história da humanidade um dia. O dia que Jesus nasce em Belém, e o dia que os pastores são procurados por anjos, surgem notícias que podem romper com a tristeza, que podem romper com o dano do pecado, que podem romper com a realidade da morte, que podem trazer o ser humano de volta ao paraíso, a vivência na presença de Deus, o gozo da eternidade junto do Senhor. Os anjos chegam e proclamam a boa nova, diante da certeza de tristeza e dano do pecado. Eis que vos nasceu hoje na cidade de Davi, Belém de Judá, o Salvador, que é Cristo Senhor. O ser humano precisava dessa boa nova, para voltar a acreditar que o pecado podia ser vencido, que a queda, ou da queda, o homem poderia ser restaurado, de que a morte, uma realidade presente, podia também ser vencida, e a vida podia se estabelecer de novo, se estabelecer para sempre, se estabelecer eternamente, se estabelecer com gozo, com paz, com alegria, tão perene, tão presente, que nada poderia roubar, nada poderia tirar. A eternidade com Deus podia ser reconquistada. A comunhão com Deus, aquele andar com Deus nos fins da tarde, no jardim do Éden, que Adão e Eva vivenciavam, presenciavam e presenciaram e viveram por muito tempo, agora podia ser resgatado. Há uma boa notícia. Há uma boa notícia. É interessante, meus queridos, que quando o anjo aparece, o sentimento que vem no coração dos pastores é o quê? Temor. Ah, que coisa é essa? O que está acontecendo? Que brilho diferente é esse do céu? Quem que é esse que vem voando na nossa direção aqui? Um fantasma? Um extraterrestre? Um negócio do além? Na vigília da noite? É de meter medo? Será que vamos ser exterminados? Será que vamos ser destruídos? Será que as nossas ovelhas vão ser mortas de uma vez só? Nosso rebanho todo vai ser sacrificado. O que surge por aí, na alta noite? Mas o anjo, conhecendo o temor do coração, já diz: não temais, não temais. Eu venho em paz, eu venho para promover a alegria, eu venho para trazer boa notícia. Eu venho para trazer boa nova. E ele anuncia a maior de todas as notícias que o ser humano pode ouvir e precisa ouvir em todo o tempo da história. Deus está agindo em vosso favor. Deus está levantando um Salvador para aquele que crê. Deus vai pagar o preço do seu pecado na cruz do Calvário. Deus vai trazer a possibilidade de restaurar a sua história. Deus vai dar àquele que crê a vida eterna, para que aquele que nele crê não pereça nos danos do pecado, na morte, mas receba de Deus o presente do gozo da vida sem fim com o Senhor. É como se o anjo dissesse: não temam mais o pecado, não temam mais os danos da morte, não temam mais a eternidade sem Deus, não temam. O Senhor está trazendo o caminho da verdade, o caminho da vida, e a quem andar por esse caminho vai chegar à presença de Deus e vai herdar as graças, as glórias que Deus reserva àqueles que o amam. Boa nova de alegria. Diante das mensagens e da notícia da tristeza, quando o pecado chegou como intruso na história da humanidade, causando danos grandiosos, terríveis. Se o ser humano pensar mesmo no que é o inferno, e refletir sobre todos os danos, sacrifícios, as dores que o inferno vai produzir na alma do sujeito por toda a eternidade, não há como não temer. Se o ser humano começa a parar e a observar as suas limitações diante do pecado, e o quanto o seu erro, a sua palavra, a sua ação errada já trouxe de prejuízo diante das atitudes, das circunstâncias da sua vida, e até junto à vida de alguém, o quanto você está padecendo, o quanto uma nação já padeceu, o quanto o mundo já padeceu, porque alguém errou
e começou uma guerra, movido pela ganância, movido pela cobiça, movido pelo desejo de demonstrar poder, se achando superior ao outro, se achando intocável, se sentindo o próprio Deus ou deusa, é mesmo motivo de temer. O temor dos pastores não vem aqui por causa do pecado. Acho que eles não lembraram do pecado nessa hora. Pode ser que tenham se lembrado. Se pensasse que fossem morrer, falaram assim: agora eu vou morrer com essa multidão de pecado, estou mesmo perdido, vou para o inferno direto. O temor é pela circunstância de surgir na vigília da noite uma imagem inesperada, desconhecida. Mas o anjo tem a palavra certa: não temais. Eu aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Não só para vocês, para toda a gente. A notícia é para todo ser humano. É para toda a nação. É para todo o povo, para toda a língua. Em todo tempo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi aquele que pode trazer perdão para o seu pecado, salvação para a sua alma. Essa é a boa nova. Boa nova de Deus, dada aos pastores. E a nós também. Porque aquele que crê em Cristo já tem vida eterna. E é preciso crer. Mas a palavra de Deus é para pastores, é para mim e é para você. Para promover alegria na nossa vida, na certeza que nos dá de que podemos vencer o pecado ou a morte, ou o fim trágico, a história de fim trágico, que agora se transforma numa história de alegria, numa história de gozo, numa história de paz. Eu não preciso viver eternamente sem Deus, eu não preciso viver a eternidade no inferno, passando pelas penas eternas, na ausência do meu Criador. Eu posso estar na presença de Deus, glorificando o seu nome, sentindo o gozo e a paz que a presença de Deus produz para o coração dos seus filhos, os que creem. É uma boa nova de alegria. Mas em tempo de boa nova, é sempre, diante de uma notícia, você tem que tomar uma decisão. O Evangelho tem sido pregado, tem sido proclamado. O Senhor tem apontado o caminho para você e para mim. Tem mostrado o que é certo, como é certo, o jeito certo de se fazer, a hora certa, a resposta certa para dar, o caminho certo para se andar. A Bíblia é a revelação de Deus que nos aponta uma direção segura, uma direção que constrói com eficácia, uma direção que nos ajuda a vencer o pecado, uma direção que nos ajuda a nos preparar para o momento da nossa morte, na certeza de que vamos herdar a ressurreição. Porque o nosso Cristo, que morreu por nós, é Cristo ressurreto, é aquele que vive. A Bíblia nos mostra caminhos para lidar nas situações difíceis e fáceis, de conquistas ou de perdas, de alegria ou de tristeza. Há sempre um ensino bíblico de Deus para nós, uma boa nova de Deus, uma mensagem, uma palavra de Deus à nossa vida. O ser humano, ele tem ouvido essa boa nova. Você ouviu, está ouvindo hoje de novo. Já ouviu outras vezes, através de canções, através de sermões, na TV, no rádio, na internet. Já recebeu mensagem pelo seu WhatsApp, falando das boas novas do Evangelho, as boas novas de Deus aos homens. Boas novas para produzir alegria. Boas novas para dissipar o temor. Mas sempre diante das boas novas, das boas notícias que Deus nos dá na sua palavra, seja ela em qual área for, vai exigir de nós uma decisão. Os pastores receberam a notícia: nasceu em Belém, Jesus, o Salvador dos homens. Não temais. Então eles tomaram uma decisão, eles se levantaram e disseram uns aos outros, diz o texto: vamos a Belém. E vamos ver se é assim mesmo. Vamos verificar lá se a gente encontra esse menino, e essa mãe, e esse pai. Vamos procurar. Vamos em busca da notícia que nos foi dada pelo anjo. Vamos a Belém.
e foram a Belém, e encontraram o menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura, e seu pai, José, e sua mãe Maria, numa estrebaria, num lugar simples, mas acreditaram que era como se havia sido anunciado pelos anjos, ou pelo anjo de Deus. Este é o Salvador, o Emanuel, o Deus entre os homens, o Messias prometido por Deus aos judeus. Esse é o caminho, nele está a verdade. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Diante das notícias que Deus nos dá na sua palavra, e Ele nos dá para promover a alegria no nosso coração, o que nós temos feito? Qual a resposta que nós temos dado? Alguns ignoram, falam, olha, muito bom, muito bonito, mas não é para mim. Pelo menos não agora, eu sou muito jovem, eu tenho os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, o que Deus pede de mim aqui, é coisa que eu quero viver, mas lá na minha velhice. Tem muita gente que já ouve sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o Natal, sobre o ser Jesus e o Natal, um tempo de salvação, um tempo de esperança, mas vive como se a mensagem não fosse essa, e continua vivendo o Natal apenas das festas, das trocas de presentes, do se montar uma mesa com ceia para receber amigos e familiares. E essas coisas todas, sem dar ouvidos à verdadeira mensagem de Natal, não são nada. Você pode realizar isso em outro tempo, em outras festas, em outros momentos, qualquer momento que você quiser realizar do ano. Não representa o Natal que nós cremos, na mensagem que ele é transmitido ao nosso coração. Nós ouvimos Deus apontando para nós um caminho que nos leva à correção de vida como marido, como mulher, como pai ou mãe, como filho ou filha, como cidadão, como profissional. E seguimos o nosso caminho dizendo, muito bom, muito bonito, essa palavra é muito preciosa, mas quando sai do portão do templo para fora, eu estou tão envolvido com as minhas coisas, eu estou envolvido com aquilo que eu quero, eu estou tão envolvido com as coisas que o mundo me dá, que essa semente é tirada de mim. E eu prefiro deixar que ela morra mesmo, que ela caia no esquecimento, essa palavra, essa mensagem, porque é melhor levar a vida do meu jeito, é melhor levar a vida do jeito que o mundo está pressionando que eu viva, é melhor viver desse jeito, porque se eu for viver diferente, eu vou ter que me esforçar muito. Eu vou ter que ser muito diferente do que eu sou, eu vou ter que tomar decisões e ações muito diferentes das que eu tomo, eu vou ter que viver uma mudança muito grande, uma conversão muito grande, e esse negócio não dá para mim agora. É bacana, mas tira de mim muita coisa que eu planejei para mim, como se nós conseguíssemos planejar o melhor. E como se nós fôssemos donos mesmo das nossas agendas. O ano 2020 vai ficar na história como um ano que marca que a humanidade não é dona da própria agenda. Nenhum país do mundo conseguiu cumprir a sua agenda, o seu propósito, o seu plano de governo, nenhum cidadão, nenhuma pessoa, nem a criança, nem o bebê, pôde ser recebido como foi planejado para ele ser recebido. Mudou para todo mundo. Mas o que a gente vê é que a mensagem de Deus para nós, a boa nova que Deus traz para mim, ela pode ter um efeito bom, como teve na vida dos pastores. Mas eu tenho que tomar uma decisão em razão daquilo que eu ouço, em razão daquilo que ele me fala, em razão do caminho que ele me aponta, em razão do conselho que ele me dá. Eu tenho que levar a sério a revelação de Deus, o querer de Deus para mim. Porque esses pastores poderiam dizer, muito bom, muito bonito, vimos anjos hoje. Vamos para a nossa casa, vamos contar que nós vimos anjos. Olha, eles falaram um negócio aí de que nasceu lá em Belém o Salvador. Bom, se nasceu tudo bem, vamos falar para a nossa família que nós vivemos um extraordinário, que anjos visitaram o rebanho essa noite. Eles poderiam ter feito isso. E a mensagem que receberam mesmo? Não tomar, não guardar no coração, ficar como uma palavra indiferente para eles. Diante das boas novas que Deus nos traz, e é o que torna essa palavra boa nova, nos cabe uma tomada de decisão. Eu não sei o que tem atemorizado o seu coração hoje, não sei o que tem roubado o seu sono, preocupado, perturbado a sua alma, de vez em quando te incomodado um pouco. Pode ser atitudes pecaminosas, que nós somos pecaminosos, pode ser problemas que surgiram, que para você são muito mais complicados e exigem muito mais a necessidade de se pensar e se refletir do que a pandemia que o mundo vive, que é grande, que tem feito o mundo pensar.
Mas há uma coisa que eu sei, assim como Deus levou uma boa nova aos pastores e à humanidade em razão dos danos do pecado e da morte, Ele sempre tem uma boa nova, uma boa notícia para a sua vida também, para o seu viver, para a sua história, para o seu problema, para a sua luta, para a sua dificuldade, para o seu erro, para a sua limitação, para aquilo que te incomoda, para aquilo que faz rolar no rosto as suas lágrimas. Para aquilo que te faz sentir sem força, sem condição, de mãos atadas, de pés atados, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar, sem saber o melhor caminho. Há uma boa nova que pode promover alegria no seu viver, no seu casamento, na sua casa, que pode retornar para você a alegria da salvação, que Davi um dia perdeu por causa de pecado praticado. E ele sentia como que os seus ossos sendo esmagados. Ele sabia que Deus o havia perdoado, mas faltava aquela força, aquele ânimo, aquela satisfação para a vida com Deus, que às vezes a gente perde, em razão de atitudes que a gente toma. Há uma boa nova de Deus, uma boa nova para espantar o temor do seu coração. Como é que vai ser a minha vida agora? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Como é que eu vou arrumar com esse problema? Como é que eu vou resolver essa dificuldade? Como é que eu vou sair dessa? Isso atemoriza a gente. Porque tira das mãos da gente o controle. Porque a gente gosta de pensar que nós temos as coisas nas mãos sem ter. Nós não temos controle de nada, mas de vez em quando eu deixo que a gente pense que tem, né? Que está seguro, que está dentro do que eu planejei, que está dentro do que eu imaginei, que está indo tudo muito bem, de vento em popa. E é o homem. É como névoa, né, que o vento dispersa. É o plano do ser humano. Ele não consegue cumprir um dia sequer todo o plano que ele pensou, que ele imaginou no dia anterior. Com respeito ao horário, o que eu vou fazer em cada horário, qual o resultado que eu vou ter de cada coisa feita. Nem um dia da sua vida você conseguiu ter sucesso em tudo. Conseguiu conduzir tudo do mesmo tempo, com o resultado que você esperava. Às vezes consegue fazer, mas não no resultado que você esperava. Consegue fazer, mas não na mesma hora que você planejou. E essas coisas que fogem do nosso controle atemorizam o nosso coração. Porque são coisas, são situações que nos veio, que sobreveio à minha vida, à sua vida, a partir do momento que o pecado entrou na história. Tirou da gente isso tudo. E o Deus que nos ama a ponto de nos perdoar, é o Deus que nos ama para prover cuidado à nossa vida e providência à nossa necessidade. É o Deus que manifesta a bondade todo dia, é o Deus que renova a sua graça a cada manhã na nossa vida, é o Deus que nos estende a mão para nos ajudar quando nós caímos, é o Deus que traz esperança no nosso desespero, é o Deus que promove vida em meio à morte. E é Ele que diz para você, não temas. Eu tenho uma boa nova, uma boa notícia para você. E eu sei que essa boa nova tem sido proclamada à sua vida, ao seu coração, porque Deus sabe que você precisa saber dela, precisa conhecê-la. Agora, eu não sei qual resposta que você tem dado, porque às vezes você ouve, mas pode não agir ou reagir como os pastores reagiram. Vamos a Belém, vamos ver. Pode ser, acho que Deus não me entendeu bem. Acho que Deus não ouviu bem a minha prece. Acho que ele não foi capaz de compreender a complexidade das circunstâncias, das situações que me envolvem, que envolvem a minha família. Eu acho que Deus não tem uma resposta melhor que a minha. Não tem uma decisão que possa dar a alegria que eu desejo de verdade. Pode ser que você resolva trilhar o seu caminho mesmo, como se a mensagem de Deus nunca fosse proclamada para você. Ou para mim. Muitos caminham por esse mundo sem significado nenhum, sem importância nenhuma, se um dia nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo Senhor. Estão ouvindo todo dia. Estão recebendo a mensagem por vários caminhos, meios de comunicação. Estão vendo na vida do seu vizinho, estão vendo na vida do seu familiar, estão vendo isso, essa mensagem na vida de alguém. Mas estão vivendo como se essa mensagem nem existisse,
como se Deus não existisse, como se Deus não se importasse, como se Deus não fosse soberano de nada, como se Deus não trouxesse Salvador nenhum ao mundo. Isso é loucura de judeus, de cristãos. Isso é vergonha. Um rei crucificado na cruz do Calvário. Para nós que cremos, poder de Deus. Poder de Deus que se manifesta em salvação do perdido. Vamos a Belém. Uma atitude de resposta positiva diante da palavra que é proclamada. Vamos a Belém, vamos ver se é assim mesmo. Vamos encontrar logo esse Messias, vamos encontrar logo esse Salvador, vamos ver logo, vamos contemplá-lo logo, vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo logo, vamos lá em Belém, é o que nos cabe fazer. Todos se levantaram para dizer uma resposta diante da boa nova que receberam, uma decisão que Deus espera de você. O Salvador do mundo já morreu, já ressurgiu dentre os mortos, o preço do pecado já foi pago, cabe a você dizer, eu aceito. Eu vou diante de Cristo, eu reconheço o meu pecado, a minha falha, eu entrego diante dele a minha vida. Eu quero viver de novo, eu quero viver eternamente, eu quero vencer o pecado, eu quero receber a graça de Deus que essa boa notícia traz para mim. Eu quero ter um fim, não de tragédia, não de dano, não de morte, eu quero ter um fim de alegria, de gozo, de paz, de vida eterna, de vida com o Senhor. Contemplando o Emanuel. Quem contempla Jesus vive transformações. Esses pastores, meus queridos, jamais foram as mesmas pessoas no que concerne a fé. Eles vão, eles contemplam o menino, eles começam a proclamar o que foi ouvido com respeito àquela criança. O que eles viram e o que eles ouviram, eles saem dali glorificando a Deus por terem visto e ouvido. Notícias tão boas. Contemplado o Emanuel deitado na manjedoura. A Bíblia está cheia de exemplos de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes, de histórias tristes, de histórias trágicas, de histórias difíceis, que ao serem contemplados, ou que ao contemplar o menino Jesus, ou a Jesus de Nazaré, o Salvador, o Senhor daquele que crê, foram transformadas, foram mudadas, para melhor. Por um caminho de alegria. Tirando a história do jovem rico que procurou Jesus, que perguntou a Jesus o que fazer para entrar no reino de Deus, ele disse, sabe os mandamentos? Ele já então disse, é comigo mesmo, desde criança eu sei, deve ter mencionado todos os 10 mandamentos da lei de Moisés para Jesus, de cor, com voz forte, conheço desde pequeno, sou cidadão dos céus, e herdei o reino de Deus, pelo conhecimento dos mandamentos, ainda bem que meu pai se empenhou em me ensinar. Depois ele disse, vai, vem tudo que tem, dá aos pobres, vem, segue-me. Jesus colocou para ele a condição de ele tratar aquilo que de fato era o empecilho certo, do que ele tinha de fato que abrir mão, do que ele amava de verdade, seus bens, suas riquezas. Diz o texto que ele sai triste da presença de Cristo. Mas quantos homens e mulheres saíram felizes, contentes, porque tiveram e viram em Jesus uma oportunidade de seguir o caminho que promove alegria, que promove paz, que promove vida, que concede perdão, que restaura a alma de verdade. Zaqueu, o publicano, que foi fitado por Cristo em cima de uma árvore, de um sicômoro, e foi chamado pelo nome. E recebeu Jesus em sua casa. E mudou a sua vida, o seu comportamento, o seu procedimento. Porque uma boa nova de alegria soou junto à sua história. Quem se encontra com Cristo de verdade, se encontra com o Salvador. Aquele que dá alegria a todo que
crê. Não, a bateria está boa aqui, obrigado. Ela está me salvando aqui. Me salva aí, Felipe, me salva aí. Irmãos, boa nova de alegria para todo que crê. Se você contemplar a Jesus, você vai viver transformações que vão promover alegria pela graça de Deus na sua vida. Se você contemplar a Jesus, você vai sair glorificando o nome de Cristo. Não há como receber de Deus tanta dádiva, tanta bênção, tanta graça e não dê um glória a Deus sequer. Quando uma coisa boa acontece com a gente, por isso que a gente fala glória a Deus. Quando uma notícia é boa, a gente fala aleluia. Um sentimento de alegria inunda o coração, o peito, a alma. Porque vê que Deus se importa, que Deus nos ama, que Deus nos abraça, que Deus tem uma direção segura, que Ele trabalha em nosso favor, e Ele é aquele que merece ser glorificado na nossa vida. Saiu os pastores pelos caminhos, glorificando a Deus, por contemplarem na manjedoura o Filho unigênito do Pai. Como nosso irmão Fred leu hoje à noite no tempo da liturgia, o Verbo que se encarnou, virou gente, habitou entre nós. O Verbo que estava no princípio, que foi criador de todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Está habitando entre os homens, vai andar com os homens, vai se assentar à mesa com os homens, vai demonstrar a sua compaixão pelos homens, vai realizar sinais e prodígios que os homens, que a humanidade nunca tinha visto antes, vai ressuscitar mortos, trazendo pessoas mortas da sepultura, para viver de novo, para abraçar de novo familiares. Mas esse não é o bem maior, não é o poder maior. Ele vai dar a sua vida. Ele vai verter o seu sangue, para que uma boa nova possa ser abraçada pelo ser humano. A boa nova da salvação, porque nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E todo nome está debaixo desse nome. E todo olho um dia vai ver esse nome precioso, esse personagem maravilhoso, Jesus, o Emanuel. E todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Nome sobre todo nome. Porque é Ele que produz alegria. Alegria que o mundo não pode dar. Alegria que as circunstâncias adversas não podem tirar de nós. Alegria que a morte não rouba de nós, não mata. Alegria que vem da certeza de que nós encontramos aquele que, de fato, com poder, morreu em nosso lugar, com eficácia, verteu o sangue que nos purifica de todo pecado, se tornou o nosso Salvador, o Salvador de todo aquele que crê. Nós estamos aqui glorificando o nome de Deus. Há irmãos em casa glorificando o nome de Deus. Há uma multidão de pessoas glorificando o nome de Deus nesse dia, domingo. Separado para o culto, para a adoração ao Senhor. Porque nós entendemos a notícia que os anjos levaram aos pastores. Que dos céus veio para mim e para você. Essa é uma grande verdade do Evangelho. Em tempo de boas novas, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Então, eu espero que você ore, confiante na direção que Deus pode dar, para aquela circunstância que te amedronta, que te joga no desespero, que te lança no peito, na alma, as preocupações. Diante das boas novas de Deus, nós nos rendemos a elas e oramos e clamamos e rogamos ao Senhor que de fato Ele traga uma notícia de alegria, um sentimento de alegria, uma possibilidade de alegria, de vencer problemas, de espantar o temor que vai no coração ou na alma. Há uma ação de cuidado, de carinho de Deus para você.
É claro que a ação maior é aquela que se manifesta em Cristo para perdoar os seus pecados. Mas há uma ação de cuidado para o seu dia a dia, para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus sonhos, para os seus projetos. E eu quero te convidar a orar, colocando diante de Deus temor do coração, colocando diante de Deus as notícias tristes, trágicas, que quem sabe você tem recebido por aí, para que venha do Senhor a boa nova que enche o coração de alegria e de esperança. Boa nova que nos põe no caminho da salvação, da saída, da solução que Deus tem para nós, preparando para nós os caminhos, aplanando com a sua mão as veredas. Feche seus olhos, curva a sua fronte, você também aí em casa, se coloque em oração diante de Deus nesse tempo de súplica, de confiança. Quem sabe Deus tem algo a dizer, especialmente a você, a sua vida nessa noite, nesse momento. Coisa que eu não falei, mas que Ele pode falar. Coisa que eu não sei, mas que Ele sabe. Que Ele pode tratar no seu coração, na sua história. Para dissipar o dano do pecado. Para dissipar a tristeza, a angústia. Quem sabe o desespero, trazendo de volta a esperança.